Hi everyone, welcome, let's learn English. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aprender inglês? A aula de hoje vai ser uma aula de gramática. A gente vai aprender quais são os pronomes reflexivos em inglês e como usá-los. Então já vai deixando seu gostei para mim, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e vamos começar. Bom, antes de começar, não deixe de conferir as outras duas aulas que eu já fiz. Uma é sobre pronomes possessivos e a outra sobre pronomes objeto, onde nessa aula eu explico a diferença entre pronome sujeito e pronome objeto. Os links estão aí na descrição para essas duas aulinhas. Depois dá uma conferidinha lá. Mas agora vamos para a aula que interessa hoje, que é de pronomes reflexivos. Então, vamos lá. O que são os pronomes reflexivos em inglês? Os pronomes reflexivos em inglês são aqueles que terminam em self, quando é no singular, e em selves, quando é no plural. Os pronomes reflexivos são usados quando a pessoa que executa a ação, ou seja, o sujeito da frase, é a mesma pessoa que recebe a ação, ou seja, o objeto da frase. Em outras palavras, a ação praticada pelo sujeito recai sobre ele mesmo. Então, lembrando que o sujeito de uma oração, né, aquele que pratica a ação verbal, e o objeto de uma oração é aquele que recebe a ação verbal. Então, quando você utiliza o pronome reflexivo, é quando o sujeito e o objeto da oração são os mesmos. Ou seja, a ação praticada pelo sujeito, ela vai incidir sobre ele mesmo. Então, como o próprio nome já diz, reflexive pronouns, que quer dizer pronome reflexivo, é quando a ação do sujeito recai sobre ele mesmo, como se fosse um reflexo, por isso reflexive pronouns, por isso desse nome. A ação do próprio sujeito vai incidir sobre ele mesmo, como um reflexo. Então, para vocês assimilarem aí. Aí vem a perguntinha, né? Quais são os pronomes reflexivos em inglês? Mas, antes de responder essa pergunta, a gente tem que lembrar quais são os pronomes pessoais em inglês. Por quê? Para cada pronome pessoal, há um pronome reflexivo correspondente. Então, primeiro, vamos só recordar aqui quais são os pronomes pessoais, para aí a gente falar quais são os reflexivos. São esses daqui, os pronomes pessoais em inglês. I, que quer dizer eu, you no singular, que quer dizer você, he, que quer dizer ele no masculino, she, quer dizer ela no feminino, it, quer dizer isso, e ele é usado para objetos, animais ou coisas. We quer dizer nós, you no plural quer dizer vocês e they que quer dizer eles. Então tá, agora que a gente recordou quais são os pronomes pessoais e relembrando que para cada pronome pessoal há um pronome reflexivo correspondente, vem a perguntinha de novo. Quais são os pronomes reflexivos em inglês? São estes daqui. Esses são os pronomes reflexivos. Myself, que quer dizer eu mesmo ou eu mesma. Yourself, que quer dizer você mesmo. Himself, ele mesmo, no masculino. Herself, ela mesma, no feminino. Itself, que quer dizer ele ou ela mesmo. Ourselves, que quer dizer nós mesmos. Yourselves, que quer dizer vocês mesmos. E themselves, que quer dizer eles ou elas mesmos. Então, como eu disse, para cada pronome pessoal, há um pronome reflexivo correspondente. Então, para o pronome I, o pronome reflexivo que corresponde a ele é myself. You, no singular, é yourself. He é himself. She, herself. It, itself. We, ourselves. You, no plural, é yourselves. E they é themselves. E olha aí que o you, no singular, o pronome reflexivo dele é yourself, com esse self no final, LF aí. E já o you no plural, o pronome reflexivo dele é yourselves, com esse selves aí que termina com VES. Então, esse adendo aí, porque no pronome pessoal, you, tanto no singular quanto no plural, é simplesmente you. Já no pronome reflexivo, já muda. Quando é no singular, yourself, né, no singular, com F no final, e no plural é yourselves com VES no final, que simboliza o plural. Então tá,
Aí vem a perguntinha, quando usar os pronomes reflexivos em inglês? Bom, os pronomes reflexivos, eles têm, na verdade, 3 funções, né? Os reflexive pronouns. A primeira função dele é quando ele atua como mesmo sujeito e objeto, que foi até o que a gente falou no início da aula. A segunda função dele é para enfatizar, então a gente usa o reflexive pronoun também para enfatizar. E a terceira função dele é que a gente utiliza o reflexive pronouns também com o uso do by. Sim, a gente vai ver mais para frente o que é isso. Então, são essas 3 funções, mesmo sujeito e objeto, para enfatizar e o uso com by. Então, vamos lá aprender a primeira função do reflexive pronoun, que é quando a gente utiliza ele como mesmo sujeito e objeto. Então, vamos lá. Primeira função, mesmo sujeito e objeto. A ação praticada pelo sujeito recai sobre ele mesmo, ou seja, o sujeito, pessoa que executa a ação verbal, é também o objeto, a pessoa que recebe a ação verbal. Foi o que eu falei lá no início da aula. Então, vamos de exemplo para ficar mais claro. I love myself, quer dizer, eu me amo. Veja aí que a gente utilizou um exemplo de reflexive pronoun, onde o sujeito é o mesmo do objeto. Olha aí, a gente utilizou myself, que é um pronome reflexivo, né, que a gente aprendeu na aulinha de hoje, e a gente utilizou aí o I, que quer dizer eu. E por que a gente utilizou o I? Porque lembra lá da tabelinha, cada pronome pessoal tem o seu pronome reflexivo correspondente. Então, se você usou o myself, o pronome pessoal correspondente dele é o I. Então, I love myself. Eu me amo. E como você pode ver aí, também a ação do sujeito recai sobre ele mesmo. O I aí quer dizer eu e o myself quer dizer eu mesmo. E o I é o sujeito da frase e o myself é o objeto da frase. E como você pode ver, a ação praticada pelo sujeito recai sobre ele mesmo. Qual que é a ação verbal aí no caso? Love, que é amar. Essa é a ação verbal. Então, eu me amo. I love myself. Eu amo quem? Eu mesmo. Então, a ação praticada pelo sujeito I, que é eu, recai sobre quem? Sobre eu mesmo, myself. Eu mesmo. Então, eu me amo. I love myself. Então, é isso que o pronome reflexivo faz. A ação praticada pelo sujeito recai sobre ele mesmo. Mas, para vocês verem a diferença aqui, e se fosse outra pessoa que não seja eu mesmo? Por exemplo, eu quero falar, eu amo ele. I love him. Eu amo ele. Veja aí que nesse caso a gente não vai usar o pronome reflexivo. A gente vai usar o him, que é um pronome do objeto. Eu já fiz essa aulinha, que foi a que eu mencionei lá no início da aula. Então, aqui a gente utilizou um pronome do objeto. Por quê? Porque a gente utilizou o I, que quer dizer eu, e a ação verbal love tá recaindo sobre uma pessoa diferente do sujeito. Tá vendo aí? I sou eu, him é ele. Então, já é uma pessoa diferente. Então, eu não vou usar o pronome reflexivo himself, não. Eu vou usar um pronome do objeto, him. I love him. I sou eu, him é ele. São pessoas diferentes. O I é o sujeito, o him é o objeto e o love é a ação verbal aí. Então, como são pessoas diferentes, o sujeito e o objeto são pessoas diferentes, eu não vou usar o pronome reflexivo, mas sim o pronome do objeto. Então, I love him, eu amo ele, é diferente de I love myself, aonde eu estou dizendo que eu me amo. Então, eu já vou usar o pronome reflexivo. E se fosse aí no caso, you should love yourself, você deveria se amar. Veja aí que a gente utilizou yourself, que é um pronome reflexivo. E por que a gente utilizou ele? Porque eu estou usando you, que quer dizer você. Então, é a mesma pessoa. Você deveria se amar, ou seja, você deveria amar a você mesmo. Como é a mesma pessoa, you, yourself, né? Você e você mesmo, então eu já uso o pronome reflexivo. E lembrando ali lá na tabelinha, né, onde o you no singular, você vai usar o yourself, que é o pronome reflexivo que corresponde ao you no singular. O you aí significa você, yourself significa você mesmo, ou seja, são a mesma pessoa, a ação verbal do sujeito you está recaindo sobre ele mesmo, yourself, que é o objeto da oração, e a ação verbal aí é o love, né, que é amar. Então, você deveria se amar.
Aí você deve estar se perguntando, então sempre quando eu vou usar o pronome reflexivo, necessariamente eu tenho que usar um pronome pessoal, que é esse I, you, he, she, it. Não necessariamente, você pode usar um nome, igual nesse caso aqui. Jane loves herself. Jane se ama. Veja aí que eu usei o herself, que é um pronome reflexivo, e no caso aí eu estou usando Jane, que é um nome de uma pessoa, né? Eu também posso usar com o nome de pessoa. E nessa frase aí o sujeito está remetendo a ele mesmo. Jane loves herself. Jane se ama. São a mesma pessoa. Jane é uma pessoa e herself significa ela mesma. Então, a ação praticada pelo sujeito Jane recai sobre ela mesma, herself, que é o objeto da frase. E a ação verbal aí é o verbo loves, né, que significa amar. Então, Jane loves herself. Jane se ama. E se eu colocar em vez de Jane o pronome pessoal, ficaria she loves herself. Ela se ama. A gente usou aí o she, que é o sujeito da frase, o loves, que é o verbo, né, a ação verbal amar, e herself, que é o objeto da frase, que é o pronome reflexivo, que quer dizer ela mesma, né? Então, she loves herself, ela se ama. Então, você pode usar ou o próprio nome da pessoa, Jane loves herself, ou um pronome correspondente, she loves herself. Outro exemplo, Jack cut himself with a knife. Jack se cortou com uma faca. Aí, né, a gente utilizou himself, que é um pronome reflexivo, e esse himself aí, ele tá fazendo referência ao Jack, né? Porque Jack cut himself. Jack se cortou, ou seja, o Jack e o himself são a mesma pessoa. Jack é uma pessoa e himself quer dizer ele mesmo, ou seja, está se referindo à mesma pessoa. A ação do sujeito Jack recai sobre ele mesmo, himself, que é o objeto da frase. E cut aí é a ação verbal, que é cortar. Cut, se cortar no caso, né? Jack cut himself. Jack se cortou with a knife, com uma faca. E se em vez de usar o nome Jack, eu usasse um pronome pessoal correspondente, ficaria he cut himself with a knife. Ele se cortou com uma faca. Então, eu posso usar ou o nome ou o pronome pessoal correspondente. Aí, a gente utilizou o he, que é o sujeito da frase, o cut, que é a ação verbal, né, o verbo se cortar, himself quer dizer ele mesmo, que é o objeto da frase. He cut himself with a knife. Ele se cortou com uma faca. Então, para resumir aqui, você utiliza o pronome reflexivo quando a ação do sujeito recai sobre ele mesmo, não podendo recair sobre pessoas diferentes, senão você não usa o pronome reflexivo. Então, nesse caso aí, I'm proud of myself, estou orgulhosa de mim, né, de mim mesma. Estaria errado, por exemplo, eu falar I'm proud of yourself, estou orgulhosa de você mesmo. Não, tá errado. E por que que tá errado? Porque são pessoas diferentes. I'm quer dizer eu estou, né, no caso sou eu, e yourself quer dizer você mesmo, são pessoas diferentes. Eu e você não somos a mesma pessoa, então eu não posso usar o pronome reflexivo com uma pessoa diferente, porque no caso a ação do sujeito não estaria recaindo sobre ele mesmo, mas sim sobre uma pessoa diferente. Então está errado eu dizer I'm proud of yourself. Também está errado eu dizer you are proud of myself, porque you é diferente de myself. You quer dizer você e myself quer dizer eu mesma. Eu e você somos pessoas diferentes, então tá errado eu dizer you are proud of myself. Quais seriam as formas corretas? No primeiro caso aí, seria I'm proud of you, estou orgulhosa de você. E no segundo caso, seria you are proud of me, você está orgulhoso de mim. Veja aí que a gente utilizou os pronomes do objeto you e me, porque são pessoas diferentes. Então, I am proud of myself, estou orgulhosa de mim. I am proud of you, estou orgulhosa de você. You are proud of me, você está orgulhoso de mim. Perceberam que quando são pessoas diferentes, você não utiliza o pronome reflexivo, e sim o pronome do objeto. E quando é a mesma pessoa, você utiliza o pronome reflexivo. Então, essa foi a primeira função do pronome reflexivo, que é quando ele atua como mesmo sujeito e objeto. E qual é a segunda função dele? Para enfatizar, que é o que a gente vai aprender agora. Então, a segunda função do reflexive pronoun é para enfatizar. Os pronomes reflexivos em inglês também podem ser utilizados para dar ênfase. Isso mesmo, vamos de exemplo para vocês entenderem melhor. The bedroom itself is neat, but the bathroom is a mess. O quarto em si está arrumado, mas o banheiro está uma bagunça. Veja aí que eu utilizei o itself,
que é um pronome reflexivo, e eu usei ele para enfatizar o bedroom, que quer dizer quarto. Então, the bedroom itself quer dizer o quarto em si. Itself, como dito, é o pronome reflexivo, e ele foi utilizado aí para enfatizar o bedroom, que é o quarto. Então, the bedroom itself, o quarto em si está arrumado. Eu estou querendo enfatizar o fato do quarto estar arrumado. The bedroom itself is neat. O quarto em si está arrumado. But the bathroom is a mess. Mas o banheiro está uma bagunça. Outro exemplo. I myself don't like surprises. Eu mesma não gosto de surpresas. Eu utilizei o myself, que é um pronome reflexivo, para enfatizar o I, que quer dizer eu. Então, myself aí é um pronome reflexivo e ele está sendo utilizado nessa frase com o objetivo de enfatizar o I, eu. Então, I myself, eu mesma don't like surprises, não gosto de surpresas. Eu estou enfatizando, olha, eu mesma não gosto de surpresas. Tá vendo que fica mais enfático do que eu simplesmente dizer eu não gosto de surpresas? Eu mesma não gosto de surpresas. Eu não gosto de surpresas. Tá vendo que quando eu uso eu mesma, eu estou enfatizando a frase? Então, é para isso que serve. I myself don't like surprises. É mais enfático do que I don't like surprises. Eu não gosto de surpresas. Tá vendo a diferença? Então, o pronome reflexivo também tem essa função de enfatizar. Outro exemplo. We bake the cake ourselves. Nós mesmos assamos o bolo. Veja aí que eu utilizei o ourselves, que é um pronome reflexivo e ele foi utilizado, nesse caso, para enfatizar o we, né? Então, nós mesmos assamos o bolo. O pronome reflexivo, ele pode aparecer logo após o sujeito, né? Ou ele pode aparecer no final, como no caso aí, we bake the cake ourselves. Ourselves, como dito, é um pronome reflexivo e ele foi utilizado aí para enfatizar o we, né? Que quer dizer nós. Então, we bake the cake ourselves. Nós mesmos assamos o bolo. Veja que se a gente falar nós assamos o bolo, é menos enfático do que dizer nós mesmos assamos o bolo. Então, we bake the cake. We bake the cake ourselves. Tá vendo a diferença que enfatizou? Então, o pronome reflexivo também serve para enfatizar. E agora vamos para a terceira função do pronome reflexivo, que é o seu uso com by. Vamos lá, terceira função do reflex pronoun, uso com by. Os pronomes reflexivos em inglês também podem ser utilizados com a palavra by, ficando by mais pronome reflexivo. Nesses casos, passa o sentido de que alguém fez algo sozinho, ou seja, sem a ajuda de ninguém. Então, quando você usa o pronome reflexivo após o by, isso passa a ideia de que alguém fez algo sozinho, sem a ajuda de ninguém. Vamos de exemplo para ficar mais claro. I can't believe she did that by herself. Não acredito que ela fez isso sozinha. Veja aí que a gente utilizou by herself, e esse by herself passa o sentido de sozinho ou sozinha. I can't believe she did that by herself. Não acredito que ela fez isso sozinha. She did that by herself. Ela fez isso sozinha. Tá vendo que o by herself aí, ele passa o sentido de sozinho, ou seja, ela fez isso sem a ajuda de ninguém. Foi ela mesma que fez sozinha. Então, o by herself passa essa ideia. E no caso aí, a gente utilizou herself porque corresponde ao pronome she. Então, quando usa o she, você utiliza o herself. Outro exemplo. You guys must study by yourselves. Vocês devem estudar sozinhos. A gente utilizou aí o by yourselves, que passa a ideia de sozinhos. Isso mesmo. Então, you guys must study by yourselves. Vocês devem estudar sozinhos. By yourselves aí passa o ar de sozinhos. E a gente utilizou o you aí, que está no plural, no caso, vocês, e o seu pronome reflexivo correspondente, yourselves. Como está no plural aí, né? É o yourselves com VS no final. By yourselves, que quer dizer sozinhos. Outro exemplo. They traveled by themselves. Eles viajaram sozinhos. Veja aí que a gente utilizou by themselves. E nesse caso, by themselves passa o sentido de sozinhos. Isso mesmo. Então, quando você usa um pronome reflexivo após a palavra by, ela passa esse sentido de sozinho, sem a ajuda de ninguém. E aí a gente utilizou themselves porque ele corresponde ao pronome they. They traveled by themselves. Eles viajaram sozinhos.
Então, o by themselves aí passa esse ar de sozinho. E essa foi a terceira função que o pronome reflexivo exerce. Então é isso, pessoal. Essa foi a aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei pra mim, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações, comentar aí embaixo o que você achou. E muito obrigada por assistir. Thanks for watching. Bye bye. Tchau, tchau.